Química geral, curvas de solubilidade. Vamos à aula. Eu falei na primeira aula de matéria sobre as propriedades. Aqui nós vamos tratar mais especificamente da solubilidade. Lembrando que solubilidade é uma propriedade específica da matéria. Então, o coeficiente de solubilidade, o valor dele é diferente para cada material. Chamar a atenção que a propriedade específica, para a identificação de substâncias, quando nós formamos mistura, nós podemos ter mistura com coeficientes de solubilidade iguais ou parecidos, bem próximos da substância. Porém, a composição da mistura vai alterar também esses coeficientes. Então eu peguei aqui a mesma tabela do cloreto de sódio misturado em água. Então a tabela traz qual é a massa em gramas de NaCl, de cloreto de sódio, que pode ser dissolvido em 100 gramas de água, de acordo com a temperatura. Então o que nós podemos notar é que à medida que a temperatura vai aumentando, a solubilidade vai aumentando. Peguei o ponto de temperatura zero. 100 gramas de água podem dissolver até 35,7 gramas. Então o que acontece? Eu coloquei aqui em vermelho esse traço. Esse aqui é o valor da solubilidade. Então eu tenho 100 gramas de água. Eu posso dissolver 1 grama de sal, 2 gramas, 3, 4, até 35,7, que é o limite, é a solubilidade. Então até 35,7 eu consigo dissolver todo o sal colocado nesses 100 gramas de água. Se eu consigo dissolver todo o sal, eu vou formar uma mistura homogênea. Caso eu coloque mais do que isso, ou seja, vamos supor que eu coloquei 35,8. Quanto pode ser dissolvido? 35,7. Esse excesso 0,1, ele não vai ser misturado. Ele vai ficar separado da solução. E como o sal tem maior densidade do que a água, ele vai para o fundo. Então eu vou conseguir ver a fase da água e vou conseguir ver o sal. É uma mistura heterogênea. Então, quando na mesma temperatura nós colocamos mais soluto do que ele pode dissolver, nós vamos formar uma mistura heterogênea, porque vai ficar o excesso de soluto que nós colocamos. O excesso de sólido do sal, por exemplo, que nós colocamos. Se ele tiver menor densidade do que a água, misturando o sólido na água, ele vai ficar na parte de cima. Nós chamamos isso de sobrenadante. Se ele tiver maior densidade, ele vai ficar embaixo. Nós chamamos de corpo de fundo ou precipitado. Aqui eu estou chamando a atenção a 3 pontos A, B e C num gráfico de solubilidade. Então, mesma solubilidade de 100 gramas de água, de acordo com a variação da temperatura. O ponto B, nós já sabemos que corresponde à solubilidade máxima, ou seja, o ponto B corresponde à massa máxima, ou seja, a maior quantidade de soluto que eu posso dissolver numa determinada temperatura. Então, quanto eu posso dissolver nesse ponto B? Temperatura 40 graus. Para saber quanto eu posso dissolver, eu faço a leitura no eixo da solubilidade. Então eu posso colocar 30 gramas em 100 gramas de água, quando a temperatura é 40. Agora notem aqui o ponto C. Na temperatura de 50 graus, quanto eu posso colocar? Então, se eu quero saber qual é o limite que eu posso dissolver, basta nós acompanharmos aqui. Na hora que encostar no gráfico, que é o valor da solubilidade, nós lemos na régua da solubilidade. Então aqui, vou chutar um valor aqui, vou colocar 43. Então, nesse ponto, que a temperatura é 50 graus, eu posso dissolver até 43 gramas. O ponto C, quanto que eu dissolvi? 30. Então eu dissolvi menos do que a capacidade. Então eu tenho menos soluto do que eu posso dissolver. Ainda não cheguei no valor máximo, que é em cima da reta. Agora olha o ponto A. Temperatura de 20 graus, quanto que eu posso dissolver? Acompanhamos a linha aqui até encostar no gráfico, e aí lemos de cá. Aqui eu vou chutar 14. Então, a 20 graus cabem 14 gramas. Quanto tem no A? O A tem 30. Então, tem mais do que deveria. Como eu falei anteriormente, se você mantiver a temperatura constante, então a água está lá a 20 graus, você vai colocar os 30 gramas de ar, o que vai acontecer?
vai dissolver os 14 gramas, aqui aproximadamente, e a diferença, os 16, ficam separados. Porém, tem uma técnica, um procedimento que nós podemos usar para fazer com que toda a massa seja dissolvida. Ou seja, nós teríamos esse ponto A e ele continuaria a ser homogêneo, mesmo com excesso de soluto. O ponto B é homogêneo porque dissolve sempre, porque nós estamos no valor da solubilidade, então ele tem a capacidade de dissolver aquela quantidade. O ponto C, que é abaixo da reta, sempre vai ser homogêneo, porque nós não dissolvemos tudo o que podia, ainda podemos dissolver mais. Acima da reta, se nós não mexermos na temperatura, vai ficar separado, não vai dissolver. Se nós mexermos na temperatura, nós podemos fazer com que solubilize. Então, se o ponto A estiver solubilizado, estiver totalmente misturado, vai formar homogêneo. Se ele separar, heterogêneo. E nós temos nomes, esses 3 pontos aqui, esses 3 tipos de solução diferentes. A B é chamada de solução saturada, ou seja, eu dissolvi a capacidade máxima. Então cheguei no ponto de saturação. Não posso dissolver mais sem mexer a temperatura. O ponto C é chamado de insaturado. Eu estou ainda abaixo da capacidade de saturação do sistema. Estou antes do limite de solubilidade. Então ainda posso dissolver mais, formando mistura homogênea. E o ponto A, quando eu vou mexer na temperatura para formá-lo, eu vou chamar de solução supersaturada, ou seja, dissolveu além do que podia. Quanto podia dissolver? Esse ponto no gráfico corresponde aqui a mais ou menos 14, só que está dissolvido 30. Então, como que é formada a solução supersaturada? Nós vamos aquecendo até dissolver toda a massa de 30 graus. Então, vamos supor que a água está a 20, nós vamos aquecer até 40 aqui, que consegue dissolver os 30. Depois, nós vamos deixar o sistema quietinho, parado, sem mexer, sem perturbação nenhuma, e vamos deixar ele lentamente esfriando. À medida que a temperatura vai caindo, a solubilidade vai diminuindo. Se você não perturbar o sistema, o soluto não vai sair imediatamente, ele não vai se separar, porque a temperatura está diminuindo. Deveria ter menos soluto, porém ele continua lá dentro. Então eu vou resfriando até essa temperatura de 20 graus. Supondo que nada foi separado, porque a solução supersaturada ela é instável, por isso você não pode mexer no sistema, tem que deixar ele quietinho em repouso, os 30 gramas vão continuar lá dentro. Então deveria ter 14, mas tem 30, está super saturada, está além da saturação, passou o gráfico. Então do lado de cima do gráfico, os pontos, quando não ocorre separação, formam soluções supersaturadas. Em cima do gráfico, solução saturada e abaixo, insaturada. Solução supersaturada mais comum que nós temos aí em casa é o mel. O mel é uma solução supersaturada de açúcar, tem mais açúcar dissolvido ali na água do que deveria. Acontece em lugares mais frios e também no inverno a separação, porque a temperatura cai, a solubilidade diminui e aí o açúcar vai ser separado e vai para o fundo. As pessoas falam que o mel açucarou. O que nós fazemos para voltar o mel ao estado inicial, uma solução supersaturada? Você vai pegar uma panela, uma vasilha, colocar água e deixar ferver. Começou a ferver, desliga a chama, pega o seu vidro de mel e coloca lá dentro. E aí você vai transferir o calor da água para a solução do mel, aumentando a solubilidade, e aí você vai ver que ele volta ao aspecto original. Tem algumas pessoas que consideram que quando o mel açucara, ele é um mel ruim ou que ele estragou. Não tem nada a ver com isso. Simplesmente a solubilidade ali diminuiu tanto que ele espontaneamente separou o açúcar. Lembrando que supersaturada é uma solução instável. Tem soluções que o simples fato de você encostar no recipiente, você transfere aí a energia do toque, já faz a separação. Então instantaneamente o sólido vai para o fundo, separando da solução e formando a solução saturada. Quando há essa separação, o soluto vai para o fundo, nós chamamos isso de solução saturada com corpo de fundo. Então aqui eu estou chamando a atenção dessas 3 regiões, supondo que não tem separação, ou seja, a mistura continua homogênea. Acima da reta,
eu tenho a solução supersaturada, e ela é instável, como eu já falei. Em cima da reta, eu tenho a solução saturada, aquela que dissolveu toda a quantidade de soluto que podia. Embaixo da reta, as insaturadas, que dissolveu menos do que podia. Então, eu ainda consigo dissolver mais. Aqui, já dissolveu além do limite. É comum utilizar gráfico com várias substâncias para podermos comparar a solubilidade de uma com a outra. Então aqui eu já apresentei esse gráfico aqui, lá na aula de propriedades da matéria. Então nós podemos ver o comportamento de cada substância com a variação da temperatura. Então o nitrato de chumbo 2, por exemplo, ele começa diminuindo a solubilidade, depois a solubilidade vai aumentando bem rápido. O cloreto de potássio tem a solubilidade mais ou menos constante, nós temos uma única reta, então a solubilidade dele vai aumentando proporcionalmente com a temperatura. Aqui, como nós temos uma inflexão, ela não aumenta proporcionalmente. Agora, nessa parte aqui que está reta, o aumento aí é proporcional. O NaCl também, como é uma reta, nós podemos notar que essa reta tem uma inclinação menor. Então a solubilidade do NaCl sofre menor variação. O que mais varia é o nitrato de chumbo. E o cloreto de potássio varia um pouco menos. No início, na temperatura de 0 graus, o NaCl tem a maior solubilidade e o nitrato de chumbo 2 é menor. A partir desse ponto aqui, ó, de 60 graus, nós já temos aí que o nitrato de chumbo passa a ser o mais solúvel nessas temperaturas. E o NaCl já é o menos solúvel aqui. Observação importante, o fato de uma solução estar saturada com um soluto não impede dissolver outro diferente. Então a solução saturada não é aquela que não pode dissolver mais nada. É aquela que não pode dissolver mais nada de um mesmo soluto. Então eu vou pegar água e sal. Eu vou colocando, acrescentando sal, acrescentando. Vai chegar um determinado momento que não vai dissolver mais. Vai ficar no fundo aqui, ó, o excesso. Então, essa solução está saturada para o sal. Mas isso não impede que eu dissolva outra substância. Quando a solução supersaturada volta a ser saturada, como eu falei, que ela é instável, então, diminuição de temperatura, às vezes uma batida, alguma coisa, faz ela voltar a ser saturada. O excesso de soluto ele pode ir para o fundo, como eu já citei, formando o que nós chamamos de corpo de fundo, ou pode ficar por cima, quando tiver menor densidade, chamado de sobrenadante. Outra observação importante, o ponto de saturação depende do soluto. Então, como nós vimos no gráfico de solubilidade, cada soluto tem uma solubilidade diferente, e a solubilidade também é influenciada pela temperatura. A solubilidade, lembrando, falei na primeira aula sobre as propriedades da matéria, a propriedade específica. Então, cada substância tem a sua solubilidade. Nós podemos ter alguns pontos em que a solubilidade é comum. Vou voltar no gráfico aqui. Nessa temperatura, 10, 20, 30 graus. A temperatura de 30 graus, a solubilidade do cloreto de potássio e do cloreto de sódio é a mesma. Então, os pontos onde os gráficos se tocam, a solubilidade é a mesma. Mas nós podemos ver que isso não acontece o tempo inteiro. A química ela trabalha com algumas aproximações. Quando nós temos aí um soluto que a solubilidade dele é muito pequena, por exemplo, aqui o cloreto de prata, olha a solubilidade dele, 0,014 gramas por litro, 0,014 gramas em 1000 ml. Então é um número muito pequeno. Então nós dizemos que ele é insolúvel. Nós fazemos uma aproximação e dizemos que isso aqui é praticamente zero. Nada é realmente insolúvel. Sempre vai solubilizar, vai misturar pelo menos uma pequena quantidade. Porém, quando essa quantidade é muito pequena, nós desprezamos e falamos que é insolúvel. Quando nós temos dois líquidos, que a solubilidade deles um no outro é muito baixa, nós desprezamos, dizemos que eles são insolúveis. Para o líquido, nós dizemos que eles são immiscíveis, não se misturam. E aqui nessa linha, eu estou chamando a atenção que para soluções insaturadas, nós temos ainda dois termos. Quando eu tenho uma quantidade muito pequena de soluto, um grande volume de solvente,
nós chamamos essa solução de diluída. Quando eu tenho uma quantidade maior de soluto, eu chamo ela de concentrada. Porém, as duas são insaturadas ou não saturadas. Elas são estáveis. Não ocorre separação do soluto espontaneamente. No ponto de saturação, ela ainda permanece estável. Passou o ponto de saturação, formando as soluções supersaturadas, elas são instáveis.